deputado, o ponto que mais preocupa o senhor nessa medida provisória é, de fato, a questão da revalidação dos diplomas ou há algo mais que seja alvo da sua preocupação? Bom dia. Bom dia, Cláudio. É lógico que outros pontos também são tão importantes quanto esse do revalida, né? O que se tem é que toda a legislação em todo o país desenvolvido no mundo, ele exige que para qualquer cidadão, para exercer a profissão, ele precisa de ter o seu diploma revalidado. Isso é uma exigência normal. Mas se o governo quer quebrar essa exigência, o que é que nós temos que discutir e a sociedade tem que tomar conhecimento? Primeiro, veja bem, por que o PT, que está há 11 anos no poder, a metade da vida do SUS, descobriu somente agora que faltam médicos? Primeiro ponto. O PT descobriu que falta médico agora exatamente há 10 meses das eleições. Isso não é um programa de saúde, isso é um programa eleitoreiro. É o mesmo programa venezuelano, idêntico. O Chávez corria risco na reeleição. Naquela hora, ele contratou 35 mil médicos. O João Santana, que é o maqueteiro da presidente, está fazendo a mesma campanha no Brasil, trazendo esses médicos agora para dar um impacto na sociedade, dizendo que aí vai atender o cidadão brasileiro. Que, na verdade, isso aí é muito mais uma mão de obra, tá certo? Que está sendo trazida de um país que tem um regime ditatorial, em que as pessoas não vêm como médicos, eles vêm como mercadoria, eles não têm direito a passaporte, a visto, eles não têm direito a trazer seus familiares, eles não podem conviver com os brasileiros, eles estão confinados num quartel, depois passaram para um mosteiro. Quer dizer, isso é uma agressão completa a um acordo internacional que o Brasil tem e é signatário junto à OIT, que não autoriza esse tipo de trabalho forçado. Tanto isso é verdade que os médicos venezuelanos que fugiram para Miami, para os Estados Unidos, entraram, tá certo, na corte americana e já estão ganhando todas essas ações por trabalho escravo. Então o que nós precisamos de mostrar é que se o governo do PT tivesse preocupação com a saúde, não teria fechado 13 mil leitos nesses últimos 3 anos. Nós temos o menor repasse per capita de todos os países da América Latina. Então, a verdade é que esse é um plano muito mais eleitoreiro para a campanha da presidente Dilma, porque é o setor mais mal avaliado que é a área da saúde. Deputado, que alternativa haveria, que alternativa seria interessante a essa proposta do Mais Médico para se levar, de fato, atendimento médico a locais em que, sabidamente, há carência, em alguns casos, não há médico algum para atender essas comunidades? Qual seria a alternativa? Primeira, a alternativa seria o governo não obstruir uma emenda constitucional de minha autoria, onde nós criamos a figura de carreira de Estado. Porque aí o médico vai estar lá, ele não vai ficar dependendo da vontade do prefeito, ele não vai ficar subordinado a pressões políticas, ele vai poder cumprir o seu horário, ele não terá direito à medicina privada, ele terá que ficar tempo integral no hospital público, ele terá a garantia de uma aposentadoria digna. Neste momento, todos os brasileiros terão a oportunidade de ter o seu médico na região. Agora a pergunta que fica: então quer dizer que ele assinou o contrato por 3 anos com Cuba? Porque os europeus de Portugal, da Espanha, esses têm família, moram em hotel, escolhem as cidades. Os cubanos não. São confinados, não têm visto, não têm família, não pode ter asilo político no Brasil e não pode escolher a cidade que vai trabalhar e não vai receber o salário, tá certo? Vai direto para o governo cubano. Então, isso é forma de querer explicar a falta de médico? É honesto, é humanitário, é digno você utilizar a mão de obra, tá certo, forçada de um cidadão que vive num regime totalitário, ao invés de nós aprovarmos exatamente o que? Uma carreira de Estado? Por que o governo não deixa aprovar essa emenda constitucional? Nós temos mais faculdades de medicina do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos deve ter em torno de 140 faculdades de medicina. Nós temos 202. A extensão territorial americana é maior que a nossa. Por que nós não conseguimos colocar esses médicos nesses bolsões? Exatamente porque falta condições deles terem garantia mínima para lá sobreviverem. O contrato com os cubanos são 3 anos. Esqueça o resto dos outros médicos. Os outros médicos não virão para o Brasil.
Tanto é que não vem quase nada. Brasileiros, às vezes, ou se não casado com alguns brasileiros que vêm para o Brasil. Mas você não vai ver nenhum espanhol, nenhum português, nenhum francês vindo para cá, com raras e honrosas exceções. A verdade, o volume mesmo, são dos cubanos. Então, essa é a realidade, então precisamos esclarecer a sociedade. Quer dizer que daqui 3 anos, todo mundo volta, se não ter mais médico. Que o contrato acabou. Aí, quer dizer, a população, acabou a eleição, a presidente eleita, o Padilha fez apoio na sua eleição de governador de São Paulo, aí pronto, encerra médico. Aí quando tiver a próxima eleição, aí de novo contrata-se os cubanos. Então essa é a realidade nua e crua. Se esse governo tivesse preocupação com a medicina e com a saúde brasileira, ele teria aceito aquela votação que seria 10% da receita corrente bruta para a saúde. Nós acresceríamos mais 40 bilhões de reais para a saúde. A presidente vetou. Nós teríamos a carreira de Estado para médico. O governo impediu. A nossa PEC está na comissão especial, o governo não deixa votar. Está pronta para vir para plenário. Então, essa indignação e essa situação, como foi colocado por um médico, o Condé, que publicou uma matéria, disse, olha, o governo quer satanizar o médico neste momento. O médico brasileiro são os judeus do PT. Isso não é dito por mim, isso é dito pelo Condé, que é um médico. Quer dizer que os médicos brasileiros são os judeus do PT. Tem que execrar os médicos para poder ganhar uma eleição, enganar a população. Essa é a realidade, esse é o grande debate que tem que ser. Nós temos que desmascarar, a máscara tem que cair, a sociedade brasileira tem que tomar conhecimento que esse governo jamais priorizou a saúde no país. Deputado Ronaldo Caiado, muito obrigada pela sua participação. Olha, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero cumprimentar o embaixador Mauro Vieira. Sei que, pelo princípio da impessoalidade, ele vai ter que responder vários assuntos que não foram na gestão dele, que está iniciando agora. Mas, lógico, é uma política de governo. Como tal, caberá a ele poder dizer qual é o sentimento do governo Dilma II. Primeiro, eu gostaria que Vossa Excelência, presidente, autorizasse rapidamente a passagem de um trecho que é fundamental para que todos tomem conhecimento. Nós estamos discutindo aqui muita preocupação com o governo venezuelano, com o financiamento do governo cubano. Infelizmente, essa prática já chegou internamente no governo brasileiro. Essa é a realidade. Quando nós dissemos que o projeto Mais Médicos não tinha nada de novidade, era um projeto que o João Santana havia implantado na Venezuela, que chamava Bairro Adentro, que levava 35 mil entre médicos e agentes cubanos, que são espiões para montar os coletivos, e que a OPAS servia como o navio negreiro para dar um visual de credibilidade a um repasse de 1 bilhão e 600 milhões, onde os médicos cubanos recebem apenas 170 milhões e o governo cubano 1 bilhão e 400 milhões de reais. É lógico que esse dinheiro deve ter vindo depois para o Brasil em forma de Caixa 2, que é a nossa denúncia também. Mas a partir daí, presidente, o que ficou demonstrado e que o senador Laércio também coloca aqui, é que o Brasil é signatário de todos os tratados de direitos humanos. E, de repente, o médico que vem de Portugal, ele recebe R$ 10.400. O médico que vem de Cuba recebe R$ 970. Mas aí, depois de toda a nossa movimentação, o Lula disse, eu vou a Cuba e vou resolver isso. E o Garcia também interferiu também no pagamento para dizer que não podia ser essa proporção. Veja bem a que ponto nós chegamos. O Brasil... O Marco Aurélio Garcia. Ele tem um intervalo ali também. Bom, é dizer a Vossa Excelência, presidente, que o médico cubano ele é usado como mercadoria, compra de mercadoria. O cidadão não pode
deslocar no país, se tem os seus familiares no Brasil, está sendo ameaçado agora, como acaba de denunciar o nobre colega, que se os familiares não voltarem para Cuba, serão caçados, desligados do programa e cancelado o diploma. E o Brasil é signatário de acordos internacionais de direitos humanos. Ora, como é possível o cidadão não poder se deslocar pelo país? Mas o mais grave é, além de discutir o assunto de como ia fraudar o projeto, mas quem discutiu o assunto, senhor ministro? Quem discutiu o assunto foi o representante da OPAS, com 3 assessores executivos do ministro da Saúde, Padilha. Como nós vamos fraudar o contrato? Acertaram a maneira de fraudar. Está gravado, não é a voz da oposição. Vamos fraudar, então, vamos incluir o Unasul e vamos incluir Mercosul, para não dizer que é um contrato unilateral com Cuba, para financiar Cuba. Mas o mais grave, aí é o complemento final. Olha, existem 50 assessores, que nós sabemos que são as pessoas que monitoram, são as pessoas que trazem a mensagem. Pessoa que implanta o terrorismo e não poder se deslocar da cidade e que estão todas pilotadas por esses tidos assessores, que são espiões cubanos que utilizam essa metodologia para implantar o clima de medo sobre eles. O que a responsável pela OPAS decide? Não tem problema. Vou colocar no meu termo de ajuste que esses 50 vão entrar no Brasil como médicos. Médicos. O cidadão é espião do governo cubano. Ele simplesmente identificou todos os 50 como médicos. Não. Senador, Vossa Excelência nem imagina. Vossa Excelência nem imagina o que esses pobres coitados estão vivendo. Então, quer dizer, veja bem, o governo brasileiro ser conivente em dar uma cédula de identidade para um cidadão como médico. E o Brasil está pagando a esses espiões R$ 5.600. Aos médicos cubanos recebem pouco mais. Depois que o Lula foi lá falar com os colegas Castro da ditadura cubana, aumentou para 2.400. Já como sendo uma grande concessão ao governo cubano, aos médicos cubanos. Então, senhor presidente, eu gostaria só, porque afinal de contas, essa aqui é uma comissão de altíssima importância. Nós estamos falando com o ministro das Relações Exteriores, que há poucos dias, ainda anterior à gestão dele, o ministro Jauá entra no Brasil da Venezuela, faz um acordo com o MST para treinar o MST para formar coletivos. Presidente, me preocupa enormemente. Neste momento, quando eu vejo o general de exército do Lula, o Stedley, num discurso lá em Caracas, convocar a América Latina para invadir o Brasil. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma realidade que ela não é grave apenas lá na Venezuela e nem em Cuba. A gravidade dela está instalada aqui, com a conivência do governo brasileiro, para que todo esse processo seja dada uma rotulagem de normalidade ou de prática democrática. É isso que eu faço sobre isso. Se Vossa Excelência me autorizar, é uma projeção rápida para que todos os senadores que não tiveram oportunidade, como o senador Tasso Gereissati teve a gentileza de deixar com que eu pudesse me aprofundar sobre o tema, e também o nobre colega, que eu gostaria que só isso passasse, para não dizer que é uma posição de oposição, para deixar claro às pessoas que estão aí realmente envolvidas diretamente neste processo. Eu já encaminhei à Procuradoria-Geral da República, já pedi para que pudéssemos ouvi-los, tá certo? Que a Procuradoria pudesse ouvi-los e, ao mesmo tempo, esclarecer se são apenas esses 50 espiões inicialmente ou se tem outros lotes de espiões que também têm agora o diploma de médico aqui no território brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.